Graças a Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. E hoje, meu amigo e minha amiga, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E o tema da mensagem de hoje é o centurião Cornélio. É o tema da mensagem de hoje. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse-lhe: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aleluia, graças a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Então nós vemos aqui, aleluia, uma história verídica no passado. Isto aqui realmente aconteceu. E a palavra do Senhor nos mostra aqui, glória a Jesus, que lá em Cesareia existia um homem, centurião da corte, chamado Cornélio. Ele era temente a Deus, porque ele conhecia o Velho Testamento, a palavra de Deus, aleluia. E ele, glória a Jesus, era um homem nascido de novo, porque ele sentia o peso dos seus pecados e continuamente orava a Deus, ele buscava a Deus, mas ainda ele não era salvo, ele precisava ouvir, aleluia, a mensagem do Evangelho da graça de Deus, a qual diz: Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Aleluia, graças a Deus. Então aqui nós vemos, aleluia, Cornélio, louvado seja Deus, um homem temente a Deus, um homem nascido de novo, porque ele conhecia a palavra de Deus do Velho Testamento, porque até aqui, no momento dessa dispensação da história, ainda não tinha o Novo Testamento. A palavra de Deus, glória a Jesus, neste momento só o Velho Testamento que existia. E ele conhecia, ele era um homem temente a Deus e fazia esmolas aos pobres, dava esmola aos pobres continuamente. Um homem temente a Deus, nascido de novo, mas ele ainda não estava salvo, precisava ouvir o Evangelho da graça, aleluia, e crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, aleluia, para receber o Espírito Santo e ser salvo. Este é o processo da salvação de uma pessoa. E nós vemos então, glória a Jesus, que Deus, o Senhor, usou Pedro para pregar a Cornélio. Mas Pedro não pregava para os não-judeus. Pedro pregava somente para os judeus. E a palavra do Senhor nos mostra, aleluia, que Deus mostrou para Pedro que ele estava completamente errado. Porque o plano da salvação de Deus também era para os não-judeus. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor foi,
enquanto, aleluia, Cornélio mandou que homens fossem até Jope chamar a Pedro, aleluia, glória a Deus, Cornélio então, aleluia, Deus então tratando com Pedro, glória a Jesus, tratando com ele. E a palavra de Deus mostra que Pedro subiu na varanda de uma casa que ele estava hospedado, e ele viu numa visão um lençol com um monte de bichos, aleluia, de bichos. E a palavra nos mostra, glória a Jesus, que nesta visão veio uma voz do céu dizendo: Pedro, mata e come. E quando ele viu aquela visão, ele respondeu para o Senhor: Senhor, eu nunca comi coisa imunda. Então, aleluia, glória a Jesus, aquele lençol voltou novamente para o céu. E Pedro então ficou pensando o que seria o significado daquela visão. Aleluia, glória a Deus. Então chegaram homens até aquela casa que Pedro estava hospedado, enviado por Cornélio. Então Pedro recebeu, aleluia. Depois, glória a Jesus, que o Espírito Santo disse a ele: tem homens aí na porta e te chama, vá com ele, aleluia, porque eu os enviei. E Pedro então foi com eles, aleluia, no dia seguinte, até a casa de Cornélio. Chegando lá, glória a Jesus, aleluia, Cornélio, quando viu Pedro, se prostrou para o adorar. E Pedro falou: nada disso, Cornélio, levanta, porque eu também sou homem. E a palavra nos mostra, louvado seja Deus, que Pedro, glória a Jesus, começou a pregar, começou a entender que Deus também tinha escolhido, aleluia, os não-judeus para que recebessem, aleluia, o evangelho da graça de Deus e crescem em Jesus para ser salvo. E quando Pedro estava pregando, a palavra nos mostra, glória a Jesus, que veio sobre eles, todos eles que estavam ali, o Espírito Santo. E eles foram, aleluia, selados com o Espírito Santo. E a palavra, glória a Jesus, nos diz que quando eles foram selados com o Espírito Santo, naquela reunião que Pedro ali estava pregando, aleluia, Jesus a eles, eles creram e foram selados com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. E a palavra nos mostra, louvado seja Deus, que a partir daquele momento, aleluia, Cornélio e todos aqueles que ouviram falar de Jesus, ouviram o evangelho da graça, creram, aleluia, e foram selados com o Espírito Santo, aleluia, e daí por diante então eles foram salvos. Louvado seja o Senhor. Então é importante ouvir a palavra de Deus, aleluia, nascer de novo, uma aplicação do Espírito Santo, crer em Jesus como seu Senhor, aleluia, e Salvador. Aí sim recebe o Espírito Santo, aí sim a partir desse momento esta pessoa que passou por todo este processo está salva, aleluia, com a sua salvação assegurada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.